Imagine poder apertar um botão e fazer o seu corpo rejuvenescer. Isso não é ficção científica, é a realidade de mais de 90 mil pessoas no Japão que têm mais de 100 anos e ainda vivem com uma vitalidade que a ciência moderna não consegue explicar. Elas não usam pílulas milagrosas nem tecnologias caras. O segredo delas está em 6 movimentos simples, praticados por apenas alguns minutos por dia. Movimentos que foram mantidos em segredo por séculos. E o mais surpreendente, essa sabedoria não nasceu no Japão, mas vem de uma antiga linhagem do Egito, atribuída a Thoth, o deus que, segundo a lenda, conhecia o segredo para controlar o tempo. Neste vídeo, você vai conhecer o primeiro desses 6 exercícios, um teste de apenas 1 minuto, que, segundo a ciência, é capaz de prever a sua longevidade com mais precisão do que a própria pressão arterial. Ignorar isso é como jogar fora anos da sua vida. Fique até o final, porque o que você vai aprender hoje pode mudar completamente a forma como o seu corpo envelhece. Se você acredita que o corpo tem o poder de se curar, escreva nos comentários: o poder está dentro de mim. Thoth, o escriba dos deuses, não era apenas uma figura mitológica. Ele era considerado o arquiteto do conhecimento, a inteligência cósmica que registrou os segredos do universo. Diz a lenda que ele gravou toda essa sabedoria em tábuas de esmeralda, feitas de uma única pedra, capaz de vibrar em uma frequência eterna, preservando o conhecimento através dos séculos. Essas tábuas não continham feitiços ou rituais mágicos para enganar a morte. Elas traziam algo muito mais poderoso: um manual de instruções sobre a consciência humana e o corpo físico. Thoth ensinava que envelhecer, adoecer e enfraquecer não são condições naturais, mas o resultado da desconexão entre o corpo e a harmonia universal. O segredo não estava em lutar contra o tempo, mas em aprender a fluir com ele. Para Thoth, o corpo não era apenas carne e osso, mas um instrumento musical, onde cada célula e cada órgão deveriam vibrar em sintonia com a sinfonia da criação. Essa sintonia não era alcançada com esforço físico, mas por meio de vibração, energia e consciência. Ele revelou que movimentos específicos, combinados com respiração e intenção focada, podiam mudar a frequência vibracional do corpo, realinhando-o ao princípio fundamental do universo, Ma'at, a essência egípcia da verdade, equilíbrio e harmonia. Viver em Ma'at significava estar em plena sintonia com o cosmos, e isso se refletia diretamente em saúde e vitalidade. Esse conhecimento foi considerado tão poderoso que precisou ser escondido. Por milhares de anos, ele foi transmitido em segredo entre mestres e discípulos das escolas de mistério do Egito. A humanidade ainda não estava pronta para entender que o poder de rejuvenescer e curar não vem de fora, mas de dentro. Agora, esse tempo chegou. A ciência moderna, com suas pesquisas sobre neuroplasticidade, epigenética e bioeletricidade, está começando a provar o que Thoth já sabia. A consciência pode influenciar a matéria. O movimento consciente pode reprogramar o cérebro, ativar genes da longevidade e restaurar o fluxo de energia vital. O que antes era considerado esotérico, agora é fato científico, mostrando que os antigos egípcios possuíam um conhecimento biológico muito mais avançado do que imaginávamos. Thoth dizia que o corpo é a chave que abre as portas para a maestria da vida, e os 6 rituais que vamos explorar não são simples exercícios físicos. Eles são chaves de poder, criadas para ativar o potencial oculto do ser humano, despertando a autocura e o rejuvenescimento. Eles são a aplicação prática da sabedoria das tábuas de esmeralda, adaptadas para o mundo moderno. E a forma como esse conhecimento viajou do Nilo até as ilhas do Japão revela um padrão universal que conecta todas as grandes civilizações antigas.
Mas como um conhecimento tão secreto, nascido às margens do rio Nilo, poderia ressurgir do outro lado do planeta, no Japão moderno? A resposta não está nos mapas nem nas rotas comerciais, mas em uma verdade universal que transcende o tempo e o espaço. A busca pela harmonia, o que os egípcios chamavam de Ma'at, a ordem cósmica e o equilíbrio perfeito, encontravam um reflexo quase idêntico em uma cultura aparentemente distante. No Japão, esse mesmo princípio é conhecido como Wa, um conceito profundo que representa paz, harmonia e o equilíbrio essencial entre o indivíduo, a sociedade e a natureza. Enquanto o Ocidente se desenvolvia com uma mentalidade de conquista, competição e domínio sobre a natureza, o Oriente seguiu um caminho diferente. Culturas como a japonesa preservaram a arte do silêncio, da intenção e do movimento que cura, em vez de destruir. Eles entenderam que a verdadeira força não vem da tensão nem da força bruta, mas da fluidez e da capacidade de se mover em sintonia com o fluxo da vida. O Japão, com sua cultura de profundo respeito aos ancestrais e à simplicidade, acabou se tornando, sem saber, o guardião perfeito da sabedoria de Thoth. Os 6 rituais praticados pelos centenários japoneses não são uma cópia literal dos ensinamentos egípcios, mas sim a expressão física da mesma lei universal que Thoth registrou em suas tábuas. É como se a mesma semente de sabedoria tivesse sido plantada em diferentes solos, florescendo de formas únicas, mas mantendo a mesma essência. A ciência moderna, com sua capacidade de analisar cada detalhe do corpo humano, agora serve de ponte entre esses 2 mundos, provando o que os antigos sábios sempre souberam. O que antes era visto como misticismo hoje é comprovado por dados científicos. A ciência consegue medir como movimentos leves e conscientes são capazes de reprogramar o cérebro, fortalecer o sistema imunológico e acalmar o sistema nervoso. Ela mostra que a intenção focada durante o movimento pode até alterar a expressão dos nossos genes. Esses 6 rituais, que à primeira vista parecem apenas uma prática japonesa para idosos, são, na verdade, a aplicação física das leis cósmicas da harmonia e da vibração. Eles são a ponte viva entre o Egito antigo e o Japão moderno, entre a sabedoria espiritual e a prova científica. Essa conexão revela que a verdade sobre a vitalidade humana não pertence a um único povo ou época. É um patrimônio da humanidade, um conhecimento que volta a emergir repetidamente sempre que o ser humano busca viver em maior sintonia com as leis da natureza. Os japoneses preservaram essa prática em sua forma mais pura e eficaz, integrando-a à rotina diária. Algo que o Ocidente esqueceu completamente. Eles transformaram o movimento em meditação, um diálogo silencioso com o próprio corpo. E essa jornada de redescoberta começa com algo que você faz todos os dias. Um ato tão simples e natural que talvez você nunca tenha imaginado que poderia estar fazendo errado. O primeiro desses 6 rituais vai desafiar tudo o que você acredita saber sobre o simples ato de caminhar. Esse é o primeiro passo para decifrar o código perdido. Um movimento que pode ser a diferença entre um envelhecimento cheio de dor e dependência e uma vida longa com força, equilíbrio e graça. Esqueça tudo o que você ouviu sobre exercícios complicados. O segredo sempre esteve no simples e no consciente. No Japão, os médicos não avaliam a saúde de um paciente apenas por meio de exames de sangue ou pressão arterial. Eles utilizam um teste simples, mas surpreendentemente preciso, capaz de prever a longevidade com uma exatidão assustadora. Ficar de pé em uma perna só. Pode parecer algo trivial, quase uma brincadeira de criança. Mas por trás desse movimento existe uma verdade profunda sobre como seu corpo e seu cérebro estão envelhecendo.
Esse é o primeiro segredo, a primeira chave prática do código de Toth. Um grande estudo da Universidade de Fukuoka acompanhou milhares de pessoas por mais de uma década e revelou algo chocante. A capacidade de se equilibrar em uma perna por 1 minuto era um indicador mais forte de longevidade do que diversos exames médicos tradicionais. Aqueles que conseguiam realizar o teste com facilidade e o praticavam todos os dias apresentavam 68% menos risco de fraturas no quadril, uma das principais causas de perda de independência na velhice. Mas o benefício vai muito além dos ossos. Quando você tenta se equilibrar em uma perna, o corpo inteiro entra em ação. O cérebro precisa processar instantaneamente as informações que vêm dos olhos, do ouvido interno e de centenas de sensores espalhados pelos músculos e articulações. Depois, ele envia comandos precisos para que cada músculo, do pé até o abdômen, faça microajustes constantes. É um verdadeiro treino para o sistema nervoso central. Esse exercício, conhecido como o equilíbrio do sábio, é a aplicação direta do princípio de Toth. Encontrar o próprio centro para alcançar estabilidade no universo. Ao forçar o corpo a encontrar o ponto de equilíbrio físico, você também está ensinando o cérebro a criar novas conexões neurais. Exames de imagem mostraram que pessoas que praticam esse exercício regularmente têm maior volume de massa cinzenta nas áreas do cérebro responsáveis pelo equilíbrio, memória e cognição. Em outras palavras, você está literalmente rejuvenescendo o cérebro. A maioria das pessoas perde essa habilidade aos poucos depois dos 40 anos, sem perceber. A vida moderna, cheia de cadeiras, calçados rígidos e caminhos planos, já não desafia nosso senso natural de equilíbrio. E é exatamente essa perda gradual que leva a quedas e fragilidade na terceira idade. Praticar o equilíbrio do sábio por 1 minuto em cada perna todos os dias é como pressionar um botão de reinício no seu relógio neurológico. É um ato simples que ensina o corpo a não cair, a permanecer forte, estável e alerta diante dos desafios da vida. Esse minuto de quietude consciente é mais do que um exercício. É um diálogo entre corpo e mente, um momento de escuta da inteligência natural que mantém você em pé. É a base, a pedra angular sobre a qual os outros segredos serão construídos. Ao dominar esse primeiro ritual, você não está apenas aprimorando o equilíbrio, está preparando o seu sistema nervoso para o próximo desafio. Um movimento ainda mais revelador, capaz de expor sua verdadeira idade biológica. Agora imagine um teste ainda mais profundo, um movimento que não só prevê a longevidade, mas revela a idade real do seu corpo, independente do que está escrito no seu documento de nascimento. É simples, sentar-se no chão e levantar-se novamente, mas com uma condição, sem usar as mãos, os joelhos ou qualquer tipo de apoio. Para a maioria das pessoas do mundo ocidental, acostumadas a cadeiras e sofás, isso parece quase impossível. Mas para os centenários japoneses, é tão natural quanto respirar. Essa transição humilde de sentar para levantar é o segundo segredo. Um estudo com mais de 10.000 pessoas, conduzido pela Universidade de Tsukuba, revelou um dado impressionante. Quem conseguia sentar e levantar do chão de forma fluida e sem apoio tinha uma taxa de mortalidade muito menor nos anos seguintes. A cada ponto de apoio utilizado, uma mão, um joelho, o risco de morte aumentava significativamente. Esse não é apenas um teste de força ou flexibilidade. É um teste de integração corporal. Ele avalia uma combinação de capacidades que perdemos silenciosamente ao longo dos anos. Força no abdômen para estabilizar o tronco, mobilidade nos quadris e tornozelos para permitir o movimento, coordenação para executar a sequência correta e, acima de tudo, planejamento motor. Seu cérebro precisa planejar e executar uma série complexa de comandos para mover o corpo contra a gravidade com eficiência.
Esse é o verdadeiro diálogo entre consciência e corpo, e o primeiro passo para voltar a viver em sintonia com as leis universais que regem a vida. Esse movimento é, na verdade, um teste neurológico disfarçado de exercício físico. Praticar essa transição diariamente é como dar um passo de volta no tempo. Cada vez que você se senta e se levanta do chão, está reensinando ao seu corpo os padrões naturais de movimento para os quais ele foi projetado. Isso que eu te ensinei é apenas uma das técnicas ancestrais usadas para restaurar a vitalidade e rejuvenescer o corpo. Mas existem muitas outras. Práticas ocultas que não apenas revitalizam suas células e equilibram sua energia, como também transformam seu campo vibracional, fazendo com que você se torne um verdadeiro ímã de abundância, amor e prosperidade. Quando o corpo e a consciência entram em harmonia, a vida começa a responder de forma diferente. As oportunidades aparecem, os relacionamentos se alinham e o fluxo natural da sorte e da realização passa a agir a seu favor. Essas técnicas fazem parte de um conhecimento antigo que foi redescoberto e traduzido para a linguagem moderna no livro Seu Eu Superior, um guia prático que mostra como elevar sua vibração e manifestar resultados reais no mundo físico. Dentro dele, você vai aprender rituais simples e poderosos para atrair prosperidade financeira, despertar o magnetismo nos relacionamentos e recuperar a energia vital que o tempo parece ter levado. Cada ensinamento é explicado passo a passo, de forma acessível, para que qualquer pessoa consiga aplicar e sentir os efeitos já nos primeiros dias. Se você sentiu que esse conteúdo te tocou, isso não é acaso, é um sinal de que sua frequência está pronta para o próximo nível. O livro Seu Eu Superior é o caminho para aprofundar essa transformação e compreender de forma prática o poder que existe dentro de você. O mesmo poder que os antigos mestres chamavam de consciência divina em ação. Para ter acesso a ele e começar agora essa nova etapa da sua jornada, basta clicar no primeiro comentário fixado abaixo e permitir que o seu despertar continue. Fazendo todo esse passo a passo de movimentos, você nutre suas articulações, fortalece músculos estabilizadores que quase nenhum exercício comum trabalha e, acima de tudo, mantém seu cérebro afiado. Esse simples ato é literalmente uma garantia da sua independência. A capacidade de se levantar do chão sozinho é o reflexo direto da capacidade de se levantar depois de uma queda. E mais profundamente, da habilidade de continuar vivendo a própria vida sem depender de ninguém. Esse movimento é a manifestação física da sabedoria de Thoth sobre a importância da flexibilidade da coluna, o nosso eixo da vida, o canal por onde flui a energia vital. Uma coluna rígida e um corpo que perdeu sua liberdade de movimento são sinais claros de que o fluxo energético está bloqueado. Ao praticar essa transição, você restaura a fluidez não apenas nos músculos e articulações, mas em todo o sistema energético. É como se dissesse ao corpo: eu ainda sou jovem, capaz e resiliente. Dominar a arte de sentar e levantar do chão é a preparação final para o próximo passo. Você já fortaleceu seu sistema nervoso com o equilíbrio, já restaurou a mobilidade funcional do corpo. Agora está reconstruindo sua base, camada por camada, para acessar o segredo mais bem guardado dos centenários japoneses. Todas as manhãs, milhões de pessoas no Japão iniciam o dia com o mesmo movimento. Um ritual de apenas 3 minutos que tem o poder de renovar cada célula do corpo. Imagine acordar e, em vez de ser despertado por um alarme irritante, ouvir uma melodia suave de piano te convidando a se mover. Todos os dias, às 6h30 da manhã, essa música ecoa nas rádios do Japão. Não é um noticiário, não é uma propaganda, é um chamado coletivo, um convite para um ritual sagrado de renovação. Esse ritual é conhecido como Rádio Taiso,
Uma sequência de apenas 3 minutos, que guarda o terceiro e talvez o mais poderoso segredo para uma vida longa e saudável. O Rádio Taiso não é um treino de academia. Não há pesos nem esforço extremo. É uma dança suave de 13 movimentos fluidos, composta por giros de braço, inclinações laterais, elevação de joelhos. Tudo feito com graça e intenção, lembrando as antigas artes marciais. Cada gesto foi cuidadosamente criado para despertar o corpo com leveza, movimentando cada articulação até o seu limite natural, sem forçar. É a encarnação do princípio de Thoth. O movimento contínuo e fluido é a chave da vitalidade. Mais uma vez, a ciência moderna comprova o que o Japão pratica há quase um século. Um grande estudo com mais de 8.000 idosos mostrou resultados impressionantes. Quem pratica Rádio Taiso todos os dias tem 40% menos quedas e 55% menos dores crônicas nas costas e nos ombros. O segredo não está na força, mas na lubrificação. Os movimentos rítmicos e suaves estimulam a produção do líquido sinovial, o óleo natural que nutre e protege as articulações, o antídoto perfeito contra a rigidez da idade. E há um detalhe essencial: o horário da prática. Executar o Rádio Taiso logo ao acordar, quando os níveis de hormônio do crescimento estão naturalmente mais altos, potencializa os efeitos de regeneração. É como aproveitar a janela biológica em que o corpo está mais pronto para se reparar e se renovar. Esses 3 minutos do Rádio Taiso não apenas aquecem os músculos, eles enviam um sinal para cada célula do corpo, ordenando que desperte, se repare e se renove. É como dizer ao seu organismo: o dia começou, ative todo o seu potencial. É a renovação celular em movimento, um despertar biológico que reorganiza o corpo e a mente para operar em sua máxima capacidade. Mas esse ritual coletivo vai além do físico. Ele tem um profundo impacto psicológico e espiritual. Saber que milhões de pessoas estão se movendo ao mesmo tempo, repetindo os mesmos gestos e respirando no mesmo ritmo, cria uma poderosa sensação de união e propósito. Você não está apenas se exercitando, está participando de uma tradição, de um ato comunitário que reforça disciplina e presença. É a junção da harmonia social japonesa com o cuidado individual. Uma prática que nutre corpo, mente e espírito em menos tempo do que levaria para preparar uma xícara de café. Com o sistema nervoso afinado pelo equilíbrio e a mobilidade restaurada pela transição do chão, a dança do Rádio Taiso age como um catalisador que integra todos os aspectos do corpo. Ela prepara você para o dia, lubrifica suas engrenagens internas e o enche de energia vital. E agora que as fundações foram construídas, estamos prontos para entrar no coração dessa sabedoria ancestral. Os 3 movimentos finais que compõem o verdadeiro código de Thoth, a chave para reverter o tempo. Esses 3 exercícios são o núcleo do poder de Thoth, o ápice do conhecimento que une corpo, energia e consciência. Juntos, eles completam o código para dominar a força vital e retardar o envelhecimento. O primeiro deles é Sampo, a arte da caminhada consciente. Esqueça a ideia de caminhar apenas para queimar calorias. O Sampo é uma meditação em movimento. Você caminha em silêncio, a metade da sua velocidade normal, prestando atenção plena em cada passo e na respiração. A técnica é simples. Inspire por 2 passos, segure o ar por 2 passos e expire lentamente por 4 passos. Esse ritmo deliberado faz muito mais do que acalmar a mente. Ele reprograma o corpo inteiro. Um estudo da Universidade de Kyoto mostrou que praticantes de Sampo, após alguns meses, tiveram uma redução de 62% na rigidez arterial, um dos principais marcadores do envelhecimento cardiovascular. Ao forçar o contato completo do pé com o solo,
Do calcanhar até os dedos, você ativa 33 articulações, enviando sinais neurológicos que realinham sua postura, equilíbrio e sistema nervoso. É um ajuste fino diário, uma forma de sintonizar o corpo com o ritmo da Terra. E esse preparo leva ao segundo e último movimento, o repouso em agachamento profundo. Em um mundo dominado por cadeiras, esquecemos uma das posturas mais naturais e restauradoras para o corpo humano. O agachamento profundo, com os calcanhares apoiados no chão e a coluna ereta, é como o corpo foi projetado para descansar. No Japão, essa posição não é um exercício, é parte da vida cotidiana. Manter essa postura por apenas 2 minutos por dia traz efeitos poderosos. Um estudo de 12 anos revelou que adultos capazes de sustentar o agachamento profundo eram 70% menos propensos a precisar de cuidados assistidos na velhice. Biomecanicamente é uma postura perfeita. Ela abre os quadris, descomprime a lombar, fortalece o assoalho pélvico e nutre os joelhos e tornozelos com o líquido sinovial, o óleo natural das articulações. O agachamento profundo é o antídoto para as horas passadas sentado, revertendo os danos causados pela imobilidade moderna. Recuperar essa habilidade é reconquistar a independência e a mobilidade da juventude. É voltar à postura primordial, aquela que nossos ancestrais usavam para descansar, comer e meditar. É o reencontro com a sabedoria original do corpo, a ponte entre a biologia moderna e a consciência antiga. Um ato de aterramento que nos reconecta com a energia da Terra. Esse é o princípio central do terceiro e último exercício. Nas palavras de Toth, é por meio desse contato direto com o solo que o ser humano recarrega sua vitalidade e restaura o equilíbrio entre corpo e espírito. O movimento final é o torção com toalha. E embora pareça o mais simples de todos, seus efeitos são surpreendentemente profundos. Segure uma toalha esticada na altura dos ombros com as mãos afastadas e gire lentamente o tronco de um lado para o outro, mantendo a tensão constante no tecido. Essa resistência leve ativa os músculos profundos da coluna, responsáveis por estabilizar o corpo. Músculos que a maioria dos exercícios modernos ignora completamente. Mas o verdadeiro poder desse movimento não está apenas no corpo. Está no cérebro. A torção do tronco, enquanto os braços exercem uma força contrária, obriga os 2 hemisférios cerebrais a trabalharem em conjunto, criando uma ponte neural intensa. Esse tipo de exercício melhora a coordenação motora, o tempo de reação e a memória. Um estudo de 20 anos conduzido com idosos japoneses revelou um resultado que parece ficção científica. Aqueles que praticavam o Towel Twist por apenas 2 minutos diários viveram, em média, 7 anos a mais e com qualidade de vida muito superior. É o movimento da integração total, a união perfeita entre corpo e mente, o encerramento do ciclo. Zampo, o agachamento profundo e a torção com toalha representam o ápice da prática, a aplicação direta do conhecimento deixado por Toth. Mas por que exatamente movimentos tão simples têm um poder tão profundo de reverter o envelhecimento? A resposta não está em magia ou misticismo, mas em fisiologia avançada. Na forma como esses rituais se comunicam diretamente com o sistema nervoso e o sistema endócrino, os grandes controladores da vida humana. Os antigos mestres, como Toth, intuíam o que a ciência moderna agora comprova. O corpo é um sistema integrado e qualquer movimento consciente influencia toda a rede biológica. O segredo começa no cérebro. Exercícios como o equilíbrio do sábio e a torção com toalha são uma verdadeira festa para a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e criar novas conexões. Cada vez que você busca o equilíbrio ou realiza uma torção coordenada, tira o cérebro do piloto automático e o obriga a criar novas rotas neurais.
Esse processo estimula a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF, uma proteína que funciona como adubo para os neurônios, ajudando-os a crescer, se conectar e se proteger contra a degeneração causada pelo tempo. Em outras palavras, você está construindo um cérebro mais jovem. O segundo grande sistema afetado é o hormonal. Movimentos fluidos e conscientes, como o rádio-taiso e o sampo, reduzem drasticamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, um dos principais aceleradores do envelhecimento. O excesso de cortisol causa inflamações, danifica o DNA e enfraquece o sistema imunológico. Esses rituais ativam o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo estado de descanso e regeneração. Com isso, o corpo redireciona a energia antes usada para o estresse e passa a investir em cura, regeneração celular e manutenção dos tecidos. E o que dizer das articulações e músculos? A dor e a rigidez que associamos à velhice não são inevitáveis. Elas surgem em grande parte pela falta de movimento natural. Rituais, como o agachamento profundo e as transições do chão, garantem que as articulações se movam em toda a sua amplitude natural, estimulando a produção do líquido sinovial, o lubrificante natural que mantém as juntas saudáveis e sem dor. Além disso, esses movimentos ativam músculos estabilizadores profundos, fundamentais para manter a postura e proteger a coluna. Músculos que os treinos modernos raramente alcançam. A genialidade dos 6 rituais está em sua visão holística. Eles não tratam partes isoladas, tratam o corpo como uma unidade viva, em que cada gesto ecoa por todo o sistema. O equilíbrio do sábio treina o cérebro, as transições do chão restauram a mobilidade, e o rádio-taiso lubrifica as articulações e regula os hormônios. Tudo trabalha em harmonia, como uma sinfonia de energia e consciência, onde cada nota, cada movimento reforça o mesmo propósito: rejuvenescer o corpo e despertar o espírito. O sampo melhora a saúde cardiovascular, o agachamento profundo restaura a postura e a torção com toalha integra os 2 hemisférios do cérebro. Juntos, esses 3 movimentos formam um sistema completo de manutenção e rejuvenescimento. Não se trata de magia, mas de fisiologia inteligente. O uso do movimento, a ferramenta mais natural e poderosa que possuímos para enviar os sinais corretos ao corpo. Em vez de mensagens de estresse, sedentarismo e declínio, você passa a transmitir sinais de reparo, força e vitalidade. É o controle consciente da própria biologia, guiado pelos mesmos princípios que Toth codificou há milênios. A questão agora não é se isso funciona, mas como integrar esse poder à sua rotina de forma simples e duradoura. Você já recebeu o mapa, a ciência confirmou, e agora compreende o poder por trás de cada um dos 6 rituais. O ponto essencial é entender como transformar esse conhecimento em prática real, em um hábito que se encaixe naturalmente no seu dia a dia, sem parecer mais uma obrigação em meio à correria moderna. A beleza desse sistema está justamente em sua simplicidade. Ele não exige horas de academia nem força de vontade sobre-humana. O poder não está na intensidade, mas na consistência. Toda a jornada completa leva menos de 15 minutos por dia, e ainda assim, é capaz de transformar o corpo e a mente de forma profunda. Ao acordar, antes de tocar no celular, conecte-se com o corpo. Dedique 3 minutos ao rádio-taiso. Coloque uma música suave e flua pelos movimentos, despertando cada articulação. Esse será o novo café da manhã do corpo, uma forma de nutri-lo com energia e presença. Em seguida, enquanto a água do café ou do chá esquenta, pratique o equilíbrio do sábio, 1 minuto em cada perna. É o momento perfeito para respirar fundo
encontrar o centro e silenciar a mente antes que o dia comece. Depois, reserve 2 minutos para a torção com toalha. Você pode fazê-la logo após o equilíbrio ou durante uma pausa breve pela manhã. Em menos de 7 minutos, seu cérebro estará ativado, suas articulações lubrificadas e seu sistema nervoso ajustado para um dia calmo e focado. Em poucos minutos, você terá feito mais pelo seu rejuvenescimento do que a maioria das pessoas faz em uma semana de exercícios convencionais, e o dia estará apenas começando. Durante o restante do dia, sempre que sentir rigidez ou cansaço por ficar muito tempo sentado, levante-se. Em vez de apenas se alongar na cadeira, desça ao chão e pratique o agachamento profundo por 1 ou 2 minutos. Use esse tempo para respirar profundamente e sentir sua coluna se decomprimir. Aproveite também as oportunidades do cotidiano para praticar as transições do chão. Sempre que precisar pegar algo caído, faça isso conscientemente, sem pressa, percebendo o movimento do corpo. Por fim, pratique o sampo. Não é necessário reservar 1 hora para isso. Transforme parte da sua caminhada diária em um momento de meditação em movimento. Pode ser nos primeiros 5 minutos do trajeto para o trabalho ou em uma breve caminhada após o almoço. Desligue o celular, guarde os fones e apenas caminhe, respire e sinta seu corpo em movimento. 5 minutos de caminhada consciente valem mais do que meia hora de caminhada distraída. O segredo não está em fazer mais coisas, mas em transformar as atividades que você já realiza em oportunidades de renovação e presença. O objetivo não é ser perfeito. Haverá dias em que você fará apenas 1 ou 2 rituais, e isso é suficiente. O que realmente importa é a intenção e a constância. Cada minuto dedicado a esses movimentos é como um depósito feito na conta da sua longevidade e vitalidade. Não é um treino que você precisa cumprir, mas um diálogo que escolhe ter com o seu corpo. Uma escolha que, repetida dia após dia, se transforma em uma nova realidade. Uma vida de força, leveza e independência. Agora você chegou ao fim do caminho e o mapa está completo em suas mãos. A sabedoria de Thoth, que atravessou milênios, foi confirmada pela ciência moderna e é vivida diariamente pelos centenários do Japão. Esse conhecimento já não é mais um segredo, ele é um chamado para despertar o poder que sempre existiu dentro de você. Ela está aqui, disponível para você agora. A verdade é que o envelhecimento doloroso, a perda de mobilidade e o declínio mental não são uma sentença inevitável. Esses sinais do tempo não são castigos naturais, mas o reflexo de uma vida desconectada dos movimentos e ritmos para os quais o corpo humano foi originalmente projetado. Quando nos afastamos desses padrões naturais, o corpo se desorganiza, perde fluidez, energia e harmonia. Recuperar essa sintonia é mais simples do que parece, e o que você descobriu até aqui prova isso. O que este conhecimento revela não é uma busca pela imortalidade, nem uma promessa de vida eterna. É algo muito mais real e valioso. A chance de viver cada ano da sua vida com independência, clareza mental e força vital. É a oportunidade de reescrever a história do envelhecimento, transformando-o de um processo de declínio e perda em um processo de expansão, sabedoria e vitalidade contínua. E como sempre, a escolha está em suas mãos. Você pode arquivar esse conhecimento e continuar seguindo o caminho comum, repetindo os padrões da maioria, ou pode escolher um caminho novo, um caminho de consciência e renovação. Dedicar menos de 15 minutos do seu dia para honrar o projeto mais extraordinário já criado, o seu próprio corpo, é um ato de reverência e inteligência. Não é necessário nenhum equipamento caro, academia sofisticada ou suplemento milagroso. Tudo o que você precisa já está disponível. O seu corpo, o chão sob seus pés e a decisão de se mover com presença.
O início dessa jornada não exige grandes transformações nem rupturas drásticas. Ela começa com um único passo, 1 minuto de equilíbrio, uma respiração profunda, pequenos gestos conscientes, repetidos dia após dia, acumulam uma força silenciosa e poderosa, como uma gota d'água que, com o tempo, é capaz de esculpir a rocha mais dura. Cada movimento feito com intenção é uma mensagem enviada às suas células, dizendo: reparem-se, fortaleçam-se, rejuvenesçam. É nesse instante que você assume o papel de arquiteto da sua própria biologia, moldando sua estrutura com as ferramentas mais simples e poderosas que existem. Os idosos do Japão não realizam esses rituais por medo da morte, mas por amor à vida. Eles os praticam para sentir cada instante com presença, participar ativamente das vidas de suas famílias e comunidades e manter sua dignidade e independência até o último suspiro. Essa é a verdadeira recompensa. Uma vitalidade que não vem de fora, de pílulas ou procedimentos, mas desperta de dentro, do núcleo do ser, onde reside a energia original da vida. E essa jornada começa agora, não amanhã nem na próxima segunda-feira. Ela começa com sua próxima ação. Escolha um dos 6 rituais, o que parecer mais simples ou mais natural, e pratique-o agora mesmo. Sinta em seu próprio corpo a verdade que foi revelada até aqui. Esse primeiro passo, essa primeira experiência, é o início real da sua jornada para reverter o tempo e recuperar a vitalidade que sempre foi o seu direito de nascença. Se você chegou até este ponto, já não é mais a mesma pessoa que começou esta leitura. Algo dentro de você despertou. Você percebeu que o poder de transformar seu corpo e sua vida sempre esteve em suas mãos. Para mostrar que faz parte desse grupo desperto, escreva nos comentários: adeus, velhice. E se sentiu que este conteúdo te ajudou e deseja apoiar o canal de forma mais direta, há um link de contribuição no primeiro comentário fixado. Qualquer ajuda é valiosa e permite que essa mensagem alcance mais pessoas, inspirando outros a reconectarem-se com o poder do próprio corpo. Mas compreenda, o simples fato de você ter chegado até aqui já é, por si só, uma forma de contribuição. Você já está participando dessa corrente de transformação. Se puder, compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir esta mensagem. E antes de sair, espere, sua jornada não termina aqui. Um novo passo te aguarda. Há um vídeo especial preparado para você. Um conteúdo que vai aprofundar tudo o que foi revelado até agora e mostrar como aplicar cada ensinamento de maneira prática e real. Não vá embora ainda. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e nos encontramos do outro lado.